Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, vocês devem estar se perguntando, Dani, que cara é essa cara sua? Eu peço desculpas a vocês pela cara. É a cara de quem não dormiu muito bem à noite. Pois é, tô com a rotina bem maluca. Eu tô indo 3 dias por semana, terça, quinta e domingo, pro hospital pra ficar com a minha avó. Na terça eu vou à tarde, na quinta eu vou à noite e no domingo eu vou às vezes de manhã ou à tarde. E como eu passei a noite lá no hospital e eu não dormi direito, aliás, ninguém dorme direito com enfermeiros entrando de 15 em 15 minutos, acendendo a luz, e mandando você sair do quarto às 5 da manhã para que o paciente seja medicado e faça troca de fralda, né? Pois é. Eu tô dormindo muito, mas muito mal. Não tô aguentando como dá. O vídeo de hoje é uma história que eu tô querendo contar há algum tempo, porque eu tinha uma curiosidade sobre o tema. Aí eu pensei, vou fazer uma pesquisa rápida porque eu tô sem roteiro nenhum pronto. Aliás, eu tenho mais 2 roteiros para preparar. E como vamos ter feriado agora, ó, hoje é dia 1º de novembro, são exatamente 10h41. Pois é. Eu acho que eu vou ter que gravar hoje pelo menos mais uns 2 vídeos. Mas esse aqui vai sair. Esse tem que sair de qualquer jeito. O vídeo de hoje é a história de uma organização que eu acho que todos nós conhecemos, mas não sabemos ao certo a história, não sabemos bem ao certo o que seria essa organização. Pois é, hoje nós vamos conhecer um pouco mais. É a história da LBV. Aí vocês vão falar, o que é a LBV? A LBV, que nada mais é do que a famosa Legião da Boa Vontade. Mas como surgiu a Legião da Boa Vontade? Vamos lá. A organização em si foi fundada em 1º de janeiro de 1950. Para quem não sabe, no dia 1º de janeiro, além do ano novo, é claro, nós comemoramos também o dia da confraternização universal. Pois é. A Legião da Boa Vontade, ela foi fundada por um jornalista, radialista também, muito famoso. O nome dele era Alziro Elias David Abraão Zarur, também conhecido como Alziro Zarur. O Alziro, ele tinha um programa na Rádio Globo do Rio de Janeiro chamado Hora da Boa Vontade. E frequentemente, o que ele fazia? Ele citava um versículo da Bíblia, que basicamente seria no capítulo de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Este texto no livro de Lucas diz assim, eu vou ler aqui o texto para vocês. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Mas, boa vontade, de que modo? A boa vontade, no caso da palavra, seria de Deus para com os homens. Mas, segundo o entendimento do Sr. Zarur, a boa vontade seria dos homens. E ele citava na tradução católica: glória a Deus nas alturas, paz na terra, para com os homens de boa vontade. Pois é. Mas o que basicamente seria a LBV? Pois é, isso que eu vou explicar para vocês. A LBV, ela é declarada como uma sociedade beneficente. Pois é. E ela começou a ser conhecida no Brasil por causa do quê? Pela distribuição de um prato de sopa aos pobres. E isso aconteceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E olha só,
A LBV mantém asilos, creches, escolas, orfanatos, lares escolas. Pois é. E nos estatutos da LBV, olha só. Os estatutos da LBV rezam que, olha a preocupação, tratar da saúde do corpo e do espírito. Só que o que acontece? Em 21 de janeiro de... 21 de outubro de 1979, 64 dias antes de completar 65 anos, Alziro Arur falece. Seu pupilo, um jovem chamado Paiva Neto, que aprendeu com ele durante quase um quarto de século, quase 25 anos, né? Assumiu a LBV. Só que olha que interessante. A LBV foi organizada no dia 1º de janeiro de 1950, certo? Só que ela foi declarada como utilidade pública no dia 19 de junho de 1956. Olha só o trabalho da LBV. Aí vocês vão falar, mas eles fazem tudo de graça? Olha, eu vou ser bem sincera. A LBV, geralmente, que é bem conhecida uma coisa, que eles solicitam ajuda financeira por telefone. Pois é. E muitos cristãos são desafiados a contribuir. Que é a chamada atitude de cristão, né? Só que tem uma coisa, quando essa ajuda é dada para a LBV, isso contribui com o quê? Para que ela continue espalhando ainda mais a doutrina. Aí vocês vão falar, que doutrina? Acreditem se quiser. Muita gente acha que a LBV é ligada, sei lá, à igreja evangélica ou é ligada à igreja católica. E se eu disser que, na verdade, a LBV tem uma ligação com a FEB? Aí vocês vão falar, o que é a FEB? A FEB nada mais é do que a Federação Espírita Brasileira, citada no estado do Rio de Janeiro. Exatamente na capital. Pois é. E, na verdade, ela seria uma espécie de religião sincretista. Aí vocês vão falar, o que é sincretista? Vamos lá. Ela declara ser a 4ª revelação de Deus aos homens, logo após o espiritismo codificado por Allan Kardec. Acreditem se quiser. Eles congregam em torno dela com um tipo de ecumenismo irrestrito. Ou seja, para todas as religiões. Acreditem se quiser. E olhem os ensinamentos da LBV. O primeiro ensinamento sobre o Espírito Santo, que seria uma falange sagrada. Aí vocês vão falar, como assim? Eu vou ler aqui para você. Está no livro Jesus, a Saga de Alziro Arur, volume 2. O Espírito Santo, de modo geral, não era e não é um espírito especial, mas uma designação figurada e indica o conjunto dos espíritos puros e a falange sagrada. Pois é. Na resposta bíblica que está nos livros de João, capítulo 14, versículo 16 e 26, capítulo 16, nos versículos 7, 9, 13 e 14, ou então no capítulo... vamos lá. A resposta bíblica seria que o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus, e não uma falange de espíritos. Mas em primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus é um Consolador e o Espírito Santo é outro. Que foi mencionado em João, capítulo 14, versículo 16. Outra questão. A Bíblia. A Bíblia, aqui para eles, é um livro confiável. Mas olha só o que é dito no mesmo livro
de Alziro Zarur. Os erros da Bíblia são consequências naturais dos seus autores. Portanto, com todos os seus erros de origem exclusivamente humana, a Bíblia continua certa, como demonstra a doutrina do céu da LBV. Mas na resposta bíblica são encontradas as declarações sobre os seus equívocos, né? Na letra A, os homens foram movidos pelo Espírito Santo para escreverem. Está no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, e no segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pois é. Outra, letra B, Jesus frequentemente usou a expressão está escrito, endossando a credibilidade e a infalibilidade, que palavra complicada, da Bíblia, que está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 45, e no livro de João, capítulo 19, versículos 36 e 37, e no livro de Atos, capítulo 1, versículo 16, e no livro de João, capítulo 10, versículo 34. Gente, esse vídeo não é minha opinião, tá? É a história da LBV, não reflete a minha opinião, tá certo? Só para deixar isso bem claro. Quanto ao terceiro, o nascimento de Jesus. Muita gente diz que Jesus nasceu de Maria, no caso, e que José não seria o pai. Muito estranho. Mas para a LBV, a história do nascimento de Jesus é um tanto quanto meio que ilusória. Sabe por quê? Olha só o que o mesmo livro, na página 108, diz. Fácil teria sido, portanto, produzir nos homens, naqueles que porventura assistissem, a ilusão do parto de Maria. E por isso vem a explicação da Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 7 e 21. Se o parto de Maria fosse ilusório, não faria sentido dizer que o bebê gerado em seu ventre foi circuncidado ao 8º dia após o nascimento. Já na quarta, questão sobre o corpo de Jesus, que não seria um corpo humano real. Aí vocês vão falar, como? Pois é, olha só. No livro que eu falei sobre de Alziro Zarur, Jesus não poderia, nem deveria, conforme as imutáveis leis da natureza, revestir o corpo material do homem do nosso planeta, corpo de alma incompatível com sua natureza espiritual, mas um corpo fluídico. Eu vou deixar na legenda aqui o que significa corpo fluídico, tá, gente? Pra vocês entenderem melhor. Já na resposta bíblica, a Bíblia declara que Jesus realmente foi um homem de carne e osso, afirmando que, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 7, nasceu como homem. Já no mesmo capítulo, no versículo 52, estava sujeito ao crescimento normal. Já nos livros de Mateus, capítulo 4, versículo 2, 8,8, versículo 25, 11, versículo 19, e no livro de João, capítulo 4, versículos 4, 6 e 7, ele comportou-se como um homem que comia, bebia, sentia fome, cansaço, sentia sono, suava sangue, pois é. Mas uma coisa que este livro de Alziro Zarur faz é negar que Jesus seja uma divindade. E eu vou ler aqui para vocês. Esses veem em Jesus um homem-deus, atribuindo-lhe a divindade com a declaração de ser ele Deus mesmo, feito homem. Agora, o mundo inteiro pode compreender que Jesus, o Cristo de Deus, não é Deus, nem jamais afirmou que fosse Deus. Já na resposta bíblica, o testemunho de Jesus acerca de si mesmo comprova a sua divindade, porque letra A, ele afirmou ser igual a Deus, o que está no livro de João, capítulo 5, versículos 16 a 18.
Na letra B, exigiu adoração, o que está no livro de João, capítulo 4, versículo 24, e recebeu adoração, o que está em Mateus, nos capítulos 14, versículo 33, capítulo 15, versículo 25, capítulo 28, versículo 9 e 17. Na letra C, Tomé declarou que ele é Deus, o que está no livro de João, capítulo 20, versículo 28. Na letra D, João, o apóstolo João, afirmou que ele era Deus. O que está no livro de João, capítulo 1, nos versículos de 1 a 3. E no primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 20. E na letra E, perdoou os pecados, o que está no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 5. Uma outra coisa que a LBV ensina, a doutrina reencarnacionista. Pois é. Segundo o livro, nas páginas 73 e 259, só a reencarnação e os séculos, expiação, reparação e progresso poderiam preparar as inteligências e os corações. Não há igualdade nenhuma fora da reencarnação. O que a Bíblia responde? A Bíblia nega a reencarnação. Para eles, só há 2 lugares irreversíveis depois da morte. O que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, e no livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Na letra B é que depois da morte segue-se o juízo, o que está no livro dos Salmos, capítulo 78, versículo 39, e no capítulo dos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Já agora, da letra C que é interessante. Allan Kardec declara no livro dos Espíritos, das perguntas de números 603, 604 e 606. Olha, gente, eu estudo o livro dos Espíritos na segunda-feira, então, por isso, às vezes eu posso conhecer, mas, já como eu tô falando, não reflete a minha opinião. É a opinião da história da LBV. Kardec declara nessas perguntas que os animais nunca serão iguais, embora tendo ambos o mesmo princípio de inteligência, e progridam as almas dos animais como a dos homens. Logo, não há igualdade mesmo com a reencarnação. Pois é. Já uma outra coisa sobre... Já é o 7º ponto, hein? Maria e Zacarias. Eles seriam médiums. Pois é. Maria era um espírito puro. Era médium vidente, intuitiva e audiente. Zacarias inconscientemente era médium, vidente, intuitivo pela consciência que tinha de sua visão e audiente. O que está na página 129 deste livro. E na resposta bíblica, olha só. À luz da Bíblia, o médium é um possesso de demônio, como uma jovem que adivinhava o futuro e dava grande lucro aos seus senhores. Olha, gente, uma perseguição. Nessa questão, o que aconteceu? Com a suposta expulsão do demônio, ela perdeu essa capacidade. O que está no livro de Atos, capítulo 16, versículos 16 e 18. E a opinião dos médicos sobre os médiums, que certamente não tem nada a ver com Maria e nem com Zacarias. Letra A. Os médiums são os neuróticos de certa classe, histéricos e obsessivos. B. Nunca vi um médium que fosse indivíduo normal. É quase sempre um desequilibrado. Isso foi citado no livro Franco da Rocha Franco da Rocha citado no livro Espiritismo de Boaventura Kloppenburg, da página 61. Agora sim que vai entrar a minha opinião sobre essa questão.
Como vocês sabem, que eu já falei várias vezes aqui nos vídeos que eu sou espírita. Eles acham que médiums... A Bíblia e alguns médicos achavam que a mediunidade seria, na verdade, uma questão de inconsciência, uma questão de loucura. Muito pelo contrário, agora a medicina está aliando não somente a parte material, como também com a área espiritual. Acreditem se quiser. Eu já fui em um simpósio há um tempo atrás aí que eles estavam falando sobre isso. E acreditem se quiser, médiums são pessoas normais, como eu ou como você. Aliás, segundo Kardec, todos nós somos médiums. Na verdade, eu vou citar aqui uma frase do ator Carlos Augusto Strasser. Kardec disse que todos nós somos médiums. O que em certo ponto é verdade. Porém, colocar um dom na mediunidade é ir contra o espiritismo. Pois é. Lembre-se dessa frase de Carlos Augusto Strasser. Vamos continuar. Outra questão, porque, ó, já tá quase acabando, hein, gente? Porque são 5 páginas de roteiro, viu? Que o inferno não é local de condenação eterna. Aquela ameaça de penas eternas feita pelo mestre não existe. Pois é, e na resposta bíblica, segundo dizem, que Jesus falou do inferno com muita clareza, não deixar dúvidas. Pois é. Outra questão é que segundo dizem, o diabo é o nosso irmão por quem devemos orar. Está, ó, no livro Mensagens de Jesus para os Sobreviventes de Alziro Zarur, ó, no poema Ao Irmão Satanás de Alziro Zarur, nas páginas 29 e 31 a 31 deste livro, segundo, olha o poema. Eu vou ler aqui para vocês esse poema. E ele vai aparecer aqui na legenda. Se Deus sempre é perfeito no que faz, e nada do que fez ao mal destina, por que não odiarmos nós a Satanás, se ele também é criação divina? Amigos meus, oremos por Satã, amemo-lo de todo o coração, e respondamos sempre com perdão aos males que nos faça hoje e amanhã. O que a Bíblia respondeu foi que Deus não criou Satanás, mas ele se tornou. Ele criou um anjo de grande beleza e fulgor, mas ele é nosso inimigo e não nosso amigo. Judas, ao se deixar levar por ele, trouxe sobre si mesmo tristes consequências. O que acontece? Todo mundo conhece a história que Judas traiu Jesus por 30 moedas de ouro e, arrependido, cometeu suicídio por enforcamento, né? No livro de Atos, capítulo 1, versículos 16 e 17, ele foi para a perdição eterna. Agora vem uma outra questão. A LBV fechará as portas? Bom, segundo afirmado pela LBV, se alguém provar que a LBV não está integrada nas verdades do Evangelho e do Apocalipse, fecharemos as portas. Pois é. E a base de tudo que foi examinado, cremos que não lhe restaria outra alternativa. Olha, minha gente, a LBV também tem um trabalho ligado ao voluntariado, né? De Paiva Neto. Pois é. Uma frase de Paiva Neto sobre o preconceito. Segundo ele, às vezes, o preconceito é pior do que a própria doença. E nessa questão, ele tá certo. O preconceito pode ser uma enfermidade e tanto. Tanto é que agora, no dia 1º de janeiro de 2020, a LBV completará 70 anos de existência. Com um trabalho ligado ao voluntariado, ligado ao bem. Aqui em São Paulo, no canal 45.1, você pode assistir a programação da LBV a qualquer momento. Pois é. Eles estão na televisão também. Mas olha, e o trabalho que eles fazem é um trabalho realmente muito bacana. Eu, particularmente, tinha curiosidade de conhecer a história
E agora que eu tô conhecendo a história, eu tô trazendo pra vocês também. E eu espero que vocês entendam. Porque é uma religião, é uma organização ligada ao bem-estar social, à paz, contra a violência, que infelizmente a violência ainda tá muito forte. E também ligada ao amor e ao perdão ao próximo. Pois é. Bom, gente, é isso. Eu vou preparar aqui mais alguns roteiros, vou descansar um pouco e logo, ó, eu vou ver se eu ainda hoje, que hoje é 1º de novembro e são exatamente 11h05, ainda vou gravar mais 3 vídeos hoje. Então, vou preparar mais uns roteiros aqui. Então, minha gente, beijo pra todo mundo e tchau!